para gravar. Bora que bora, hein? O negócio é o seguinte, meu povo lindo. Semana que vem é a nossa prova, bebê! É isso mesmo! É nossa prova! Estão sabendo disso? Não? Pois é. Fiquei sabendo ontem, tá? Semana que vem é a nossa prova. Então, assim, a bem da verdade, eu estava contabilizando que a gente teria mais uma semaninha de aula. Então, a gente meio que vai ter que fazer aquela ideia do se vira nos 30, ok? Olha só, como eu havia prometido para vocês, semana passada eu ainda tentei entrar umas 7 vezes, eu não estava nem conseguindo entrar. Eu não sei se vocês receberam a minha mensagem, porque nem no WhatsApp eu estava conseguindo entrar, tá? Mas eu postei lá no grupo aquela ideia dos órgãos jurisdicionais dos tribunais, parte 1 e parte 2, tá? Vou jogar ainda a parte 3. Parte 1, aquela parte introdutória, STF, STJ. Parte 2, quando eu começo a falar ali do TST e do STE, e até a gente também falando ali do Tribunal Superior Militar, e falta jogar a parte 3. O material, lembra daquele material que vocês estavam loucos, alucinados pelo material? Posto material? O material já está lá, tá? Além disso, a aula que eu dei ontem para a turminha A, para a turminha A não, para a turminha B, que foi sobre a distinção entre competência absoluta e competência relativa, eu já postei tanto material previamente, como a gente havia combinado desde a semana passada, tá bom? Como também ontem mesmo eu fui dormir quase meia-noite e já postei lá os 3 blocos para vocês. Amores, por favor, eu peço, eu imploro para vocês, assistam a aula de ontem, assistam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Quantas vezes forem necessárias, assistam até que todo o conteúdo ele fique compreensível, ok? Além disso, nós teremos também a nossa aula de hoje, tá? Versando sobre a competência absoluta, vou fazer aqui uma ideia geral, mas a gente vai focar em especial na competência relativa, ou melhor, na falta da competência relativa. Meu povo lindo. Outra situação é a seguinte, lembrando que nós temos um trabalho que é a despeito do sistema de precedentes normativos, dá no mesmo, tá? Algumas pessoas têm perguntado, sistema de precedentes normativos é o mesmo que sistema de precedentes judiciais? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, alguns denominam de sistema de precedentes normativos, outros nominam de sistema de precedentes judiciais, mas dá no mesmo, não tem problema, ok? É a ideia justamente de que eu vou me valer por uma decisão anteriormente tomada, que vai servir como base, como jurisprudência, como um case para decisões presentes e futuras. Amores, tem que ser enviado esse trabalho, né, em dupla pelo Google Classroom, tá? Não dá para ser enviado posteriormente, 19 de junho é a data limite, ok? Lembrem-se de estudar todo o conteúdo, todas as videoaulas postadas pelo Google Classroom. Inclusive, eu já postei lá sobre competência absoluta, em razão da matéria, em razão da função, competência relativa, em razão do território, em razão do valor da causa, prorrogação da competência, tá certo? Quando é que se prorroga a competência? Juízo prevento, artigo 47 do CPC 2015. Ou seja, vocês não têm aquela desculpinha para dizer, eu não vi o assunto, tá? E lembra daquela nossa conversinha anterior, competência é, de fato, sim, um assunto extenuante, então a gente tem que ficar de olho mesmo. Por quê,
porque é um assunto bem mais, digamos assim, cheio de pormenores, tá bom? Então, amores, vamos começar? Bora que bora? Vamos juntos? Olha só, vem comigo, hein? Essa primeira aula, vocês vão assisti-la de forma mais destrinchada. Ela já está postada no Google Classroom, tá? Que foi a aula de ontem. Mas eu preciso, pelo menos, introduzir vocês no tema, ok? Então, presta atenção, vem comigo. Olha só, amores, primeira coisa, a gente vem diferenciando jurisdição de competência. Acorda, bebê. Todo juiz, ele tem a jurisdição, porque ele foi imbuído pelo Estado do poder de jurisdicionar, de dizer o direito no caso concreto. Isso quer dizer que o juiz de direito de Montanha, no Espírito Santo, ele vai ser juiz de direito em Tocantins, ele vai ser juiz de direito em Belém do Pará, ele vai ser juiz de direito da Bahia, ele vai ser juiz de direito em qualquer lugar. Não vai lhe faltar jurisdição. Uai, pronto. Então, ele vai poder julgar qualquer processo em qualquer lugar, mãe? Não. Mas, se ele não vai poder julgar qualquer processo em qualquer lugar, então falta jurisdição para ele? O que falta para esse juiz de direito em Montanha, Espírito Santo, quando ele está na Bahia, é competência, tá? Então, competência, ou melhor, as competências, são as formas de exteriorização da jurisdição. A competência, como diria Humberto Teodoro Júnior, o mestre do direito processual civil, a competência é a forma que se tem de se medir a jurisdição. Então, perceba que todo juiz, todo magistrado tem jurisdição. O que lhe falta é a competência. Essa competência, presta atenção, vem comigo, pega papel e caneta na mão. Bora, bebê! Ô, minha pró, eu tô tão cansada, eu passei o dia todo trabalhando. Eu sei, eu também. Pró, eu acordei cedo, eu também. Pró, eu dormi 4 horinhas por dia, eu sei, eu também. Pró, eu cuido de cachorro, periquito, papagaio, criança. Criança eu não cuido não, viu? Periquito, papagaio também não. Pró, eu tenho marido, mulher, pai, eu sei como é. A vida não tá fácil para ninguém. Mas presta atenção. A ideia agora não é você focar no problema, e sim na solução. É como você olhar no copo, sabe? Olha aqui, ó, meu copinho. Adoro esse copinho, né? Copinho que a minha sogra me deu. Veio de Vitória da Conquista, Bahia. Diz assim, o copo, ele tá cheio ou tá vazio? A pró, ele tá metade cheio. O pró, ele tá metade vazio. Depende de quem você olha. O meu olhar, eu posso dizer que ele tá metade cheio. Ou eu posso olhar e dizer, ele está metade vazio. Perceba que a diferença está muito mais no olhar da pessoa do que na coisa propriamente dita. Bebê, acorda e vem comigo. Competência. A competência, ela vai se subdividir em competência absoluta e competência relativa. Isso mesmo, competência absoluta e relativa. Quando a competência ela é absoluta, ela vai se subdividir em razão da matéria ou em razão da função. Então, a competência em razão da matéria ou a competência em razão da função, a gente diz que é uma competência absoluta, tá? Já a competência relativa, ela vai se subdividir em territorial ou pelo valor da causa. Então, quando a gente diz assim, ó, a gente determina a competência pelo valor da causa, a gente determina a competência pela circunscrição territorial. Então, a gente está falando de uma competência relativa.
tem importância saber se a competência ela é relativa ou se ela é territorial. Amor, isso tem toda a importância do mundo, né? Foi como eu marquei bastante na aula de ontem. Eu diria que a primeira distinção entre a competência absoluta versus a competência relativa é a seguinte: a competência absoluta, ela é matéria de ordem pública, enquanto a competência relativa, ela é matéria de ordem privada. Olha que coisa. Então, absoluta. O munus dela, ele é público, pertence a todos. Quando a competência ela é relativa, ela só pode ser debatida pelas partes que integram aquele processo, ok? Ela é de ordem privada, peculiar, privativa. O âmbito é privativo, não é o âmbito público. Amores, a segunda distinção entre a competência absoluta versus, vou colocar aqui, a competência absoluta versus a competência relativa, eu diria que é o seguinte, presta atenção. Competência absoluta versus competência relativa. Pensa comigo. A competência absoluta, qualquer pessoa poderá alegar. Já a competência relativa, não. Apenas o réu ou o Ministério Público poderá alegar. Então, quando a gente está na competência absoluta, ou melhor, a falta da competência absoluta, que é a incompetência absoluta, olha para mim, ela pode ser alegada por qualquer pessoa, inclusive por alguém que não faz parte do processo, por um terceiro, por alguém que nem precisa demonstrar um interesse, um prejuízo. Ela pode ser alegada, tá, por qualquer pessoa, não existe um prejuízo, tá certo? Então, quando a gente está falando dessa questão, dessa segunda diferença entre a competência absoluta ou relativa, a gente tem que lembrar o seguinte, que na competência absoluta, ela pode ser alegada por qualquer pessoa. E quando eu estou falando qualquer pessoa, eu estou falando qualquer pessoa mesmo. Já na relativa, só quem pode alegar é a parte ré ou o MP. Para vocês terem ideia, quando a gente está tratando da incompetência relativa, ou seja, a alegação da falta da competência relativa, só pode o Ministério Público ou o réu. O pró e aquelas figuras de intervenção de terceiros não podem alegar incompetência relativa? Mas podem alegar incompetência absoluta? Podem. Porque qualquer um pode alegar incompetência absoluta, mas a relativa, só réu ou Ministério Público. Beleza? Vem comigo, vem comigo. Arrepiou, bebê? Terceira distinção entre a alegação da incompetência absoluta versus a incompetência relativa é o prazo para alegação. A incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo. Amores, quando eu falo a qualquer tempo, é a qualquer tempo mesmo. E quando eu estou falando a qualquer tempo, é pró, olha para mim, Nath. Pró, proferiu a sentença. E eu descobri que o juiz que proferiu a sentença, ele é incompetente absolutamente. Eu posso alegar agora? Pode. Pró, proferiu a sentença. Transitou em julgado. Que merda. Eu já estou executando a sentença. Posso? Pode. Pró, transitou em julgado. Já recebi até o valor. O processo já foi arquivado. Posso alegar a incompetência absoluta? Pode. Você vai pedir o desarquivamento do processo.
ajuizar uma ação chamada de ação rescisória. O prazo para isso é de até 2 anos, a contar do trânsito em julgado, da certidão do trânsito em julgado. Você vai ter que prestar uma caução, que é de 5% do valor da causa anterior, e ainda assim você consegue desconstituir a feitura da coisa julgada, porque o magistrado que julgou era um juiz incompetente, absolutamente em razão da matéria. Pro, que porra é essa? Não é não, é sério. Não xingue, deixa que eu xingo. Anote aí, artigo 966 do CPC. Pro, qual é o artigo? Artigo 966 do CPC, que versa sobre a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada. Uma das possibilidades, quando o magistrado que sentenciou foi um juiz incompetente, absolutamente em razão da matéria. Qual o momento que eu posso alegar incompetência absoluta? Amores, a resposta é a qualquer momento, tá? E quanto à alegação de incompetência relativa? Para a incompetência relativa, vem comigo, vem comigo. Para a incompetência relativa, somente pode ser alegada a mesma, tá? Somente pode ser alegada a mesma até o prazo de defesa no processo civil. O prazo de defesa no processo civil, a gente sabe que é o prazo de contestação, que é o prazo da parte reapresentar a defesa, é o artigo 335. Bora, Cleia! Vamos, Rivaldo! Acorda, Roaldo! Qual é o prazo? Qual é o prazo para a alegação da incompetência relativa? É o mesmo prazo que o réu tem para apresentar defesa. Contestação. Ok? Artigo 335 do CPC 2015. Ana Luísa, Israel, Jailson, quando é que o réu vai apresentar defesa no processo civil? Simples. Autor, réu, compareceram à audiência de mediação e conciliação. Lembram da audiência de mediação e conciliação? Não transacionaram, não lograram êxito. O que vai acontecer? Próximo dia útil subsequente, passa a contar o prazo do réu para que ele apresente defesa. Qual o prazo total do réu para que ele apresente essa defesa no formato de contestação? 15 dias úteis. É válido ressaltar que, com o CPC 2015, a contestação se tornou a grande modalidade de defesa do réu. Olha para mim, olha para mim. No CPC de 73, você apresentava uma peça para cada ato. Então, era assim. Defesa do réu, contestação. Aí eu apresentava a peça de contestação. Aí eu iria impugnar o valor da causa apresentado pela parte autora. Então, eu apresentava uma peça apartada só para impugnar o valor da causa apresentado pela parte autora, para obrigar a parte autora a corrigir o valor da causa, para que ela pagasse mais de custas. Aí eu apresentava, eu como ré, uma peça em apartado só para contestar, para dizer que a Nath não tinha direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, que a Nath está lá no Facebook, no Insta, desfilando, toda gostosona, toda bonitona, no Chili Beans, maninha. Mamma mia, mas que está pedindo o direito à assistência judiciária gratuita. Pode isso? Pode não. Junto as fotos. Vocês sabiam disso? Lá no Rio Grande do Sul, um divorciando, junto, é tudo exemplo aqui, viu, meu povo? Mas essa história que eu estou contando a partir de agora é verdade. Lá no Rio Grande do Sul, um divorciando, numa ação de divórcio no qual ele era réu,
e a sua ex-cônjuge era a parte autora e estava pleiteando, além do pedido de alimentos para ela e para o filho do casal e a guarda unilateral, acompanhado de um pedido de assistência judiciária gratuita, ele juntou as fotos dela, inclusive após a separação de fato do casal. Ela ali nos melhores bares da cidade, com as melhores roupas, com os melhores sapatos, chutes, com as melhores bolsas, ou seja, com tudo, as melhores marcas. E daí, o juiz que havia concedido a gratuidade da justiça foi lá e revogou diante das provas apresentadas, né? E muita gente até acaba perguntando, nossa, prova, e essas provas são lícitas? Amores, provas 100% lícitas, né? Não há o que se falar. Publicação em rede social, você acaba trazendo aquilo a público, para o público. E você está fazendo isso, a bem da verdade, nós estamos fazendo isso, não é? De livre e espontânea vontade. Ninguém está nos obrigando a isso, tá? Então, no momento que você trouxe a público, toma muito cuidado com aquilo que você vai tornar público. Com isso, eu não estou dizendo, eu vou deixar de ter Instagram, Facebook, LinkedIn, blá, blá, blá. Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, escolha aquilo que você vai mostrar. O que você quer mostrar. Porque, a depender, aquilo pode acabar na situação se voltando contra você, tá? Então, amores, só para a gente retomar na distinção entre competência absoluta e relativa, competência absoluta em razão da matéria, em razão da função. Bora, bora, bora. Competência relativa em razão do território ou do valor da causa. Competência absoluta, a falta dela, a incompetência absoluta, pode ser alegada por qualquer pessoa. Uma pessoa que está passando por ali, ouviu falar daquele processo, tem um juiz incompetente absolutamente. Pode alegar? Ela não tem nada a ver com o processo? Nada. Não afeta em nada a vida dela. Pode. Incompetência relativa. Só quem pode alegar. Só quem pode alegar. Ministério Público ou o réu naquele processo. Nem sequer uma espécie de intervenção de terceiros poderá alegar. Beleza? Na incompetência relativa. Vem comigo, vem comigo. Incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo, como já vimos, execução, recurso, cumprimento de sentença, inclusive depois do trânsito em julgado. Incompetência relativa, tá? Ela tem um prazo. Esse prazo no processo civil é de que ela só pode ser alegada no prazo de defesa de contestação. O Ivaldo até colocou aqui de 15 dias, perfeito. 15 dias úteis após, né, a ocorrência da audiência de mediação e conciliação, que não logrou êxito, porque, claro, se logrou êxito, o magistrado só vai ter que homologar aquele acordo. Se não logrou, o réu vai ter que se defender. Então, hoje, como a contestação virou a grande peça, se eu vou impugnar o valor da causa, eu coloco dentro da contestação. Se eu vou impugnar a assistência judiciária gratuita, eu coloco dentro da contestação. Se eu vou reconvir, né, que é a ideia da reconvenção. Olha, Cleia, você é parte autora, eu sou parte ré. Cleia, amanhã não sou eu quem te devo, né? Você é parte autora e eu ré. Não sou eu ré quem devo a você, Cleia, parte autora, mas é você, Cleia, parte autora, quem me deve. Então, aproveita que esse processo que você moveu contra mim me paga, né? Essa é a ideia da reconvenção. Eu acho a reconvenção é gostosa demais, porque, imagina, eu estou quieta no meu canto, quieta. A parte autora vem inventar de mover um processo contra a minha pessoa, o que eu faço? Viro o processo contra a parte autora. Ele está pagando as custas e ainda aproveita para me pagar o que me deve. Gostoso, sensacional da Bahia. Beleza, meu povo? O que mais que a gente tem para falar sobre a competência? A competência absoluta, ela nunca, ou melhor, a incompetência absoluta, que é a falta da competência absoluta, né? A incompetência absoluta, ela nunca vai se prorrogar, tá? Ela nunca vai se convalidar.
Cuidado com esses verbos. Ela nunca vai, vou repetir, hein? Max, vem comigo, acorda, questão de prova, ó, bora, bora. Você escuta assim, questão de prova. A incompetência absoluta poderá se prorrogar. Mentira. A incompetência absoluta poderá se convalidar. Falso. Por quê? Porque incompetência absoluta não se prorroga, não se convalida. Se prorrogar, se convalidar, quer dizer o seguinte, que o juiz me acompanha, senta, bora. O juiz que é incompetente passa a ser o competente. Então, na incompetência absoluta, o juiz incompetente nunca, 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 never, never, não, 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 nunca será competente. Beleza? Na incompetência relativa. Sentem, não. Se a parte ré ou o Ministério Público não alegarem no prazo de lei, que é o prazo de defesa, o juízo incompetente passa a ser o competente. Porque haverá um fenômeno processual que se chama de convalidação da competência ou prorrogação da competência. Fluiu ou não fluiu? Vou escrever para ver se vocês me acompanham. Vem comigo, vem comigo. Pro, eu tô cansado. Bora. Respira, manda esse cansaço embora. Diz assim, esse corpício lindo não lhe pertence, cansaço. Vem comigo, vem. Você vai colocar assim, olha. Na competência absoluta não existe, ok? Não existe prorrogação ou convalidação de competência. Beleza? Certinho. Ô, meu povo, competência porque aqui foi na hora de digitar. Competência, agora foi. Isto é. Isto é. Isto é. O juiz anota incompetente absolutamente nunca será o competente. Beleza? Se ele é incompetente absolutamente, ele nunca vai passar a ser competente. Amores, outra coisa diferente é para a incompetência relativa. Que a gente vai colocar agora o seguinte. Na incompetência relativa, poderá ocorrer o fenômeno da prorrogação, ou, como alguns doutrinadores preferem denominar, convalidação da competência. Ok? Ou seja, vírgula, ou seja, vírgula. O juiz competente relativamente poderá se tornar o juiz competente caso réu ou caso o réu ou o MP não alegue a falta da competência
no prazo de lei. Beleza? Fluiu? Ou seja, quem é incompetente absolutamente sempre vai ser. Sempre vai ser. Não existe como convalidar. É um ato nulo de pleno direito, tá? É matéria de ordem pública. Já incompetência relativa, não. As próprias partes podem entender, podem ainda assim entender por convalidar e tornar aquele juiz que seria incompetente relativamente em um juiz competente. Lembrando que essa incompetência relativa não é para qualquer situação. A incompetência relativa é para onde? Vem comigo. Bora, meu povo, escreve. Bora, bebê. Acorda. Incompetência relativa é para onde? Em razão da matéria? Escreve no chat. Vem, vocês não estão acordados. Vem comigo. A incompetência relativa é para onde? É em razão da matéria, em razão da função? Escreve para mim. Bora. Bora, bebê. A incompetência relativa é em razão da matéria, em razão da função? Bora, meu povo. É? A incompetência absoluta é que é em razão da matéria e em razão da função. A incompetência relativa é que é em razão do território e do valor da causa. Perfeito, Tassiana? Perfeito, perfeito. Lembra, galerinha? Já postei esse material antes, hein? Tô achando que não deu tempo de vocês darem a estudada ou a lida no material. Lembra daquilo que a Pro falou? Esse estudo, ele é mais complicadinho mesmo, entendeu? Para vocês terem ideia, o estudo de competência, vocês vão começar lá no artigo 40 e vai até quase o artigo 67 do CPC 2015. Você estuda uma regra e são diversas exceções, em especial a incompetência ou a competência territorial. Então, vocês precisam estudar tudo que está postado lá no Google Classroom, porque só por uma aula, só por um bloco, é muito rápido, tá? Vocês não acabam conseguindo assimilar o conteúdo. Ah, Pro, é porque eu sou burro? Claro que não, né, bebê? Pelo amor de Deus. Tem pós-graduado, tem doutor que para estudar a competência, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, você tem que assistir o vídeo, ó. Você vai batendo o conteúdo, sabe? É como massa de bolo. Quanto mais você bate, mais gostosinho fica. Percebeu? Beleza. Então, vem comigo, ok? Competência absoluta, em razão da matéria, em razão da função. Competência relativa, como colocou a Tassi, em razão do território ou em razão do valor da causa. Competência absoluta, qualquer pessoa pode alegar. Competência relativa, apenas quem? Apenas quem? Apenas quem? O réu, ou qual outra figurinha? Qual outra? O Ministério Público. Beleza? A competência absoluta, quando o juiz é incompetente, ele sempre vai ser incompetente, tá? É nulo de pleno direito. Não se convalida nunca esse ato. Na incompetência relativa, se as partes, né, nesse caso o réu e o Ministério Público, não alegarem no prazo de contestação, o que vai acontecer? O juiz incompetente, ele vai se tornar competente. Então, eu vou te dar um exemplo. Ó, presta atenção. Imagine o seguinte, é aquele exemplo que eu dou, né? Eu sou empregada da Cleia. Eu até dei esse exemplo ontem, tá? Eu presto serviços aqui para a Cleia. E aí, eu deveria propor a minha reclamação trabalhista em face da Cleia, porque eu configuro o vínculo empregatício em Nova Venécia, em Espírito Santo, que é onde tem vara do trabalho, ou o juiz de direito daqui, de Montanha, que faz as vezes do juiz federal trabalhista. Mas eu me mudo para Salvador, Bahia, e proponho a minha reclamação trabalhista lá. Não, tem algum problema? Não. Apenas que Cleia poderá, então, apresentar uma peça chamada de exceção de incompetência territorial. Por ser processo do trabalho, que é influenciado pelo processo civil,
Mas por ser processo do trabalho, tem um outro regramento que eu não vou nem tratar aqui com vocês. Mas o que eu quero que vocês saibam é, se a CLEA apresentar no prazo de lei a peça de exceção de competência territorial, o magistrado de Salvador, Bahia, o magistrado trabalhista, vai ter que proferir uma sentença, que é uma sentença sem resolução do mérito, arquivando a minha reclamação trabalhista. E eu, Ingrid Gil, que saia de Salvador, Bahia, para vir para Montanha Espírito Santo, só para propor a minha reclamação trabalhista em face da CLEA. Agora, se a CLEA, por algum motivo, ela acabou indo despreparada, não contratou um bom advogado, se perdeu no prazo, esqueceu, se passou. Imagine, a Ingrid prestou serviços por 10 anos para a CLEA Montanha Espírito Santo. Ambas serão julgadas só porque a Ingrid mora em Salvador. Na verdade, não é nem porque ela mora, só porque ela propôs a ação em Salvador. Ambas serão julgadas pelo juízo de Salvador. Se trata de uma incompetência relativa em razão do território. Logo, prestigia a vontade das partes. Deu para perceber qual a distinção? Por isso que tem que estar muito claro a questão de competência absoluta, em razão da matéria e da função, competência relativa, em razão do território e da pessoa. Bebês, me aguardem, que eu já volto.